Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Segundo vídeo para a disciplina de evangelismo. Nós não podemos avançar se nós não entendermos muito bem o que Jesus falou sobre evangelismo e os apóstolos, isto é, a matéria sendo tratada pelo próprio apóstolo da nossa fé, que é o Senhor Jesus, e os seus seguidores imediatos, que são os primeiros apóstolos. O Evangelho passou a ser pregado pelo Senhor Jesus no primeiro dia do seu ministério e assumiu a totalidade dos dias da vida terrena de Jesus até o dia da sua crucifixão e depois assumiu a totalidade dos dias dos apóstolos, do apóstolo João, do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago, do apóstolo Paulo e todos aqueles que eram seguidores imediatos de Jesus. Isso significa que uma pessoa que se aplica à evangelização, ela está a serviço do reino de Deus full time, o tempo todo. Existe aquele evangelista que é o evangelista do ministério. A igreja se organizou seu ministério, ordenou seus pastores, ordenou seus evangelistas, consagrou seus presbíteros, separou o seu corpo diaconal. Assim, vai haver aquele evangelista que ele tem credencial, ele é convencionado, e ele vai se aplicar à evangelização em massa. Todo o trabalho que um evangelista ordenado para o ministério faz é um trabalho voltado a ganhar almas. Em síntese, evangelizar é trazer almas até o Senhor Jesus e depois manter estas almas em comunhão com Deus por meio do ministério, por meio da igreja. Agora, existe aquele evangelismo que ele é eclesiástico, é o prédio que foi preparado e foi aparelhado justamente para que hajam ocasiões de mensagens evangelísticas, voltado àqueles que não têm ainda o encontro com Deus, ainda não professaram a fé cristã. E existe aquele evangelismo ocasional, que é feito pela membresia, o convite para as pessoas irem à igreja, o convite para as pessoas confessarem o Senhor Jesus. E nós temos que tratar de toda essa matéria aqui. O Senhor Jesus, ele é para nós a base, o modelo para que nós possamos também fazer como ele fez. Por isso Jesus ele assumiu a evangelização desde o primeiro dia da sua vida terrena como o apóstolo da nossa fé. Você percebe que ele anda à margem do mar da Galileia. Jesus tem que escolher um ponto inicial, um quartel-general, sabe? Uma igreja matriz, um ponto aonde ele vai começar o trabalho dele. Isto por que Jesus tem que fazer assim? Para que possa ser localizado. A evangelização tem que ter uma sede, tem que ter um núcleo organizacional, tem que ter alguém que se responsabiliza pela equipe. Você pode fazer a panfletagem de um ponto para o outro. Nós que vivemos na era das mídias sociais, nós podemos utilizar essas mídias sociais para a evangelização também. Mas é muito importante nós termos um lugar de referência. Jesus estabeleceu Cafarnaum como sendo seu quartel-general, como sendo a sua igreja matriz. Onde fica Cafarnaum? Veja só a estratégia. Cafarnaum fica na Galileia. É chamada a Galileia dos gentios. Você lembra que nós estudamos isso lá em Geografia Bíblica? O norte da Galileia, quer dizer, o norte da Palestina, a terra dos filisteus, que foi conquistada por Israel e agora se chama Israel, o norte, ele era um conglomerado e um aglomerado de gentios. Desde o tempo do cativeiro assírio, o norte da Galileia, quer dizer, o norte da Palestina, ele foi povoado e populacionado por diversos gentios, pessoas que vieram de diversas partes do mundo e se estabeleceram ali. Por isso é chamada Galileia das Nações ou Galileia dos Gentios. Nada mais estratégico. O evangelho não é para todas as pessoas? Sim. Aonde que estão todas as pessoas?
a todas as pessoas, elas estão na Galileia. Em que lugar da Galileia? Jesus se estabeleceu em Cafarnaum, que era uma cidade portuária e que tinha uma grande sinagoga. Afinal, essa sinagoga ela tinha sido construída com recursos de um centurião, ele que tinha sido o patrono da construção da sinagoga. O Senhor Jesus se estabeleceu na Galileia e ele tem ali o seu público judeu, seu público de fala hebraica, o de fala aramaica, e ele tem o seu público de fala grega também, e tem uma grande sinagoga que fez uma grande influência. A função da sinagoga era ser uma casa de estudos. Todas as sinagogas elas mantinham contato direto com o Templo de Jerusalém, e lá no Templo de Jerusalém havia o Sinédrio, que era o Tribunal de Justiça dos Judeus. Essa sinagoga de Cafarnaum estava autorizada a fazer a pregação da Torá, dos profetas e dos salmos. Portanto, já havia ali um proto-evangelho em Cafarnaum. O que é proto-evangelho? É quando o evangelho é pregado não na linguagem formal do Novo Testamento. Proto-evangelho é quando o evangelho é pregado na sua essência. Existem os contornos da mensagem, mas falta ainda o querigma. O que é o querigma? É a proclamação de Jesus como sendo o Salvador. Isso chama-se proto-evangelho. Assim, lá na Galileia, já havia um lugar que é um ponto de partida, a sinagoga de Cafarnaum, que já fazia a leitura da Bíblia em grego. Vocês lembram que nós estudamos aqui? Que a Bíblia tinha sido traduzida do hebraico para o grego? Esta é a necessidade de se fazer o curso por inteiro, não ficar picotando ele, nem pulando as etapas. Por quê? Senão o professor faz referência de uma disciplina lá, que a gente estudou no começo, faz agora aqui, e aí você não sabe o contexto. Aí, ao invés de você ter uma formação, você tem apenas uma informação. Não faça isso, tá bem? Não tenha apenas informações, tenha a sua formação. Por isso, tem que estudar toda a disciplina, ler todos os livros, textos que nós temos enviado para você, procurar adquirir a bibliografia que está sendo indicado, fazer as suas anotações e assistir aula a aula, vídeo a vídeo. Só dê por completo o seu estudo quando você fizer isso. Ler o livro texto, assistir às aulas e fazer as suas anotações. Aí você diz, terminei essa disciplina, terminei a outra e a outra. Se tem alguma pendência, para agora. Para o vídeo e vai lá resolver as pendências. Se você der continuidade, marca qual é a pendência que você tem, porque é necessário você ser muito bem formado. Essa é a instrução que nós, do Instituto Supera, estamos passando para você. Assim você lembra que a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego. E agora você está na Galileia, a Galileia dos gentios. E que existe uma grande sinagoga ali, a sinagoga de Cafarnaum, que tinha patrocínio de um centurião. Ele ajudou a construir a sinagoga, ele patrocinou. E o Senhor Jesus vai começar a evangelização por ali. Isso aqui é o primeiro ponto estratégico da evangelização. Você tem que começar a partir de um ponto onde já exista um proto-evangelho. É muito mais simples. Agora, se você chega em Mata Virgem, se você chega num território onde não tem nada, não foi feito nenhum tipo de preparativo, aí você vai ser o precursor da pregação do evangelho. Você sabe disso? Ah, eu estou pregando num lugar e ninguém está aceitando a Jesus. Você está fazendo o trabalho de um precursor. Está arrancando o toco, meu amigo. Está limpando o terreno. Está arrancando as pedras. Por isso, você vai ter que primeiro preparar o chão. A gente não tem como ir diretamente para a abordagem com as pessoas que estão absolutamente alheias a qualquer tipo de mensagem bíblica. O Senhor Jesus, com a sua inteligência missionária, com a sua inteligência apostólica, com a sua inteligência evangelística, a gente pode chamar de logística evangelística, ele se estabelece num lugar onde já tem um proto-evangelho. Aquele pessoal da Galileia já estava acostumado a ouvir pregações em grego, porque a sinagoga tomava conta disso aí. E outra coisa, era uma cidade portuária. Portanto, os pescadores, eles comercializavam e tinham que falar as três línguas. O latim, que é a língua dos romanos, o grego, que é a língua universal do tempo, e o hebraico, que é a língua de culto, a língua de adoração. O Senhor Jesus, ele começa a evangelização dele à margem do mar da Galileia.
chamando os homens. É a abordagem pessoal, um a um. Nós temos vontade de fazer a evangelização do mundo todo em uma só geração. Já está comprovado que isso não é possível. Vale lembrar o que disse John Wesley. Eu tenho aqui o livro de John Wesley. Eu vou até estar mostrando para vocês. Deixa eu ver aqui. Está aqui. John Wesley, Sua Vida e Obra, de Matthew Lelièvre. Vem aqui, ó, nessa montanha. Então, isso é da editora Vida. Recomendo que você estude a vida de John Wesley. Estude, porque John Wesley ele se aplicou à evangelização homem a homem, pessoa a pessoa, e também ele se aplicou à evangelização ao ar livre, pregador ao ar livre. Levou muitos ingleses à conversão a Cristo. E John Wesley ele dizia que cada geração é responsável pela sua geração. Nós, na evangelização, temos responsabilidades com essa turma do século XXI, com os nossos ouvintes. Esses aí está colocado sobre a nossa responsabilidade. Nós temos a vontade de evangelizar todos os povos. Agora, você está restrito a, a, a uma região geográfica, a um local. É aí que você tem que começar. E, bom, você não está mais em terra, em Mata Virgem. Por quê? Porque o Brasil passou a ser evangelizado sistematicamente desde o século XIX, quando as igrejas protestantes e as igrejas evangélicas chegaram no Brasil, passaram a fazer uma evangelização sistemática, lenta, vagarosa, se inserindo na sociedade brasileira, na política, na educação, no comércio, se inserindo no contexto. Por isso, nós não temos mata virgem no Brasil. A evangelização já está em andamento. Se já está em andamento, basta que você use a sua lógica evangelística para poder fazer isso a seu favor, a favor do evangelismo. Agora, se você chegar numa comunidade, numa localidade aí, onde ninguém sabe nada de Cristo, nem de igreja, nem de evangelho, não tem acesso à Bíblia, você vai fazer o trabalho de um precursor, tem que preparar o terreno. Pode acontecer? Sim, porque tem regiões do nosso Brasil que não estão evangelizados ainda. E por quê? Não são evangelizados porque a criminalidade cresceu demais, porque a religiosidade local é um paredão contra o evangelho, porque a igreja não percebeu ainda a necessidade de se pregar em algumas localidades do nosso Brasil. Aí você vai ter que fazer esse trabalho, que é um trabalho precursor, e a gente vai aprofundar essa matéria lá em missões. Quando nós estivermos falando sobre missões locais, missões estaduais, interestaduais e missões transculturais, missões nacionais e missões transculturais, lá na próxima disciplina. Nessa daqui a gente está estudando o modus operandi do Senhor Jesus, a maneira como ele começou a fazer a evangelização. Começou a chamar na abordagem homem a homem. Chamou Pedro, João se apresentou para o Senhor Jesus, João trouxe alguém com ele, depois ele chamou mais os apóstolos, todos eles ali daquela região da Galileia. Os apóstolos do Senhor Jesus, os primeiros apóstolos, são galileus. E por quê? Porque o Senhor Jesus cresceu na Galileia. O Senhor Jesus ele cresceu ali, em Nazaré, um dos vilarejos da Galileia. Nada melhor do que você começar a evangelização pela região mais próxima da sua casa. Você precisa voltar para casa. A evangelização é esse ato a curta distância, tem uma igreja por perto e a tua casa fica também perto. Você faz uma evangelização que é para você poder voltar para sua casa. O Senhor Jesus ele alugou uma casa em Cafarnaum. Ele alugou. Os primeiros discípulos perguntou: Mestre, onde moras? Aí Cristo pegou e levou eles para casa. Quer dizer, Jesus fazia a evangelização perto de casa. É muito importante que você tenha o seu escritório, é muito importante que você tenha a sua congregação, é muito importante que você tenha para onde você voltar. Depois, quando a gente falar de missões, vamos ampliar esse conceito. Assim, a abordagem homem a homem é uma abordagem muito direta. É uma evangelização feita com poucas palavras. Nós estamos no tempo que é o tempo do fast food, é o tempo do micro-ondas, é o tempo
da aceleração de partículas. Tudo está correndo muito rapidamente. Por isso, nós temos pouco tempo para fazer a evangelização e a pessoa que está sendo evangelizada tem pouco tempo para nos dar atenção também. Por isso, nesta abordagem homem a homem, pessoa a pessoa, perto da sua casa, tendo uma igreja como referência, nessa abordagem você tem que pensar nos 15 minutos de atenção no máximo que você vai ter de uma pessoa. Nesses 15 minutos você tem que apresentar o plano de salvação. Plano de salvação faz como? Bíblia na mão, meu amigo. Aqui, ó. Aqui é uma outra das Bíblias que eu gosto de utilizar. Essa Bíblia aqui é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É uma tradução católica. Gosto muito de usar esta Bíblia aqui. Ela tem uma linguagem muito pastoral. Chegou, vai fazer a abordagem homem a homem, pessoa a pessoa. São transeuntes, é gente que está em trânsito, como Cristo pegou os homens estão à beira do mar da Galileia. Bíblia na mão, em português, linguagem fácil, passagens que você pré-selecionou, estudou com antecedência, que tem teor evangelístico. Aborda a pessoa. Por gentileza, eu poderia estar lendo uma passagem das Escrituras com você? Ô, meu amigo, eu já tenho religião. Não, eu estou com pressa, estou indo para o mercado. Não, eu estou indo na hora do trabalho. Você vai ter várias esquivas. As pessoas vão se esquivar. Mas tem aquele que vai dar atenção. Por isso, seleciona um trecho pequeno do Evangelho e fala: por gentileza, eu poderia compartilhar com você aqui uma leitura da Palavra de Deus e fazer uma oração com você? E por que isso? Porque as pessoas, elas acreditam no poder da oração, no poder da reza, da intercessão. Isso está popularizado pelo rádio, pela TV, pelos televangelistas, pelo YouTube, pelos parentes. Você está evangelizando pessoas que têm parentes que já são cristãos, já são evangélicos. E como a gente não sabe o que vai acontecer com essa pessoa, ninguém de nós sabe nem precisa saber, na abordagem homem a homem, que o Senhor Jesus praticou e é modelo para nós, eu recomendo que você possa fazer assim. Aí você vai lá e lê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Selecionou esse versículo, explana ele em poucas palavras para a pessoa e pergunta algumas particularidades para ela, se ela vai aceitar a oração, se ela crê que o Senhor Jesus é o Salvador, se ela quer ou não entregar a vida dela para Jesus, porque aí você vai para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Você tem que utilizar as mídias sociais. Para isso, você pode ou conseguir o contato dessa pessoa de WhatsApp ou oferecer o seu contato. Você pode oferecer o seu contato, pode ser um cartão. Geralmente é assim. Um cartão com a sua identificação da igreja, com a identificação do ministério, com a identificação do evangelista, e a pessoa vai aceitar esse cartão e pronto. Esse cartão ele não precisa ser necessariamente um cartão igual aqueles de comércio, é um cartão abordagem, é um cartão de visita, é um cartão de apresentação da palavra de Deus. Pode ser um marca-texto desse aqui que a gente usa para marcar o texto na Bíblia, sabe? São estratégias. Pode ser um chaveiro. Esse chaveiro é onde está o endereço da igreja, é onde está o telefone de quem está entrando em contato. Se você não conseguir o contato da pessoa para você fazer aí depois marcar uma visita na casa dela, colocar ela num grupo de orações ou alguma coisa assim, você vai deixar o seu contato com ela. Portanto, não dá para fazer evangelização sem investimento nenhum, isto é, a custo zero. Evangelização a custo zero é algo assim muito contraproducente. Não é só abordar as pessoas, eu estou falando de abordagem pessoa a pessoa. Não é só abordar as pessoas, é garantir que a sua abordagem ela seja eficiente para a evangelização. O Senhor Jesus ele não perdeu as primeiras almas dele, ele chamou e os homens o seguiram. Nós precisamos nos desacostumar a esse negócio de ouça quem quiser ouvir, aceite quem quiser aceitar, o importante é que eu preguei. Não é assim. Nós temos que ir para aquela abordagem eficiente e eficaz. Ganhar a alma. Ganhar a alma significa pescar, fazer a pescaria e trazer o peixe na rede.
Que tipo de malha que a gente tem que usar? Temos que usar malha fina, se a gente quer pegar os peixes menores. E tem que usar uma malha grossa, se a gente quer pegar aqueles peixes mais robustos. Vai da sua intenção, mas vai também do seu preparo, da sua ação eficazmente evangelística. Jesus não perdeu ninguém que ele fez a abordagem homem a homem. Todos ali foram trazidos para a comitiva do Senhor Jesus. Passado um tempo, o Senhor Jesus ele colocou aqueles seus discípulos à prova. Em pleno deserto, passaram a abandonar o Senhor Jesus por causa do teor da, da palavra de Jesus, da mensagem do Evangelho. É um ponto que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver estudando hermenêutica, homilética, o teor da mensagem. Lá na frente, o Senhor Jesus trouxe um sermão pesadíssimo para aquela turma que estava seguindo ele pelo deserto, mas aí começaram a abandonar o Senhor Jesus e ele colocou os seus primeiros discípulos à prova e disse: E vocês podem ir também? Porque os discípulos diziam: Senhor, todos te abandonam. E o Cristo liberou e disse: podem ir também. Foram? Não foram. O apóstolo disse: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ponto. A evangelização eficaz, a evangelização eficiente, feita homem a homem, pessoa a pessoa, discipulando essas pessoas, quando foi colocado em teste, comprovou que estavam ganhos para Jesus. O evangelho é poderoso. Assim, nós começamos a ver um pouquinho da metodologia de Jesus para trabalhar. E nós podemos fazer isso também. Vai fazer a evangelização? Como que você vai fazer? Você já tem a sua igreja local? Tem. A sua igreja local, ela já preparou o terreno? Já evangelizou as pessoas à volta? As casas já foram evangelizadas? As ruas, elas já foram evangelizadas? A vizinhança sabe da existência da sua igreja na sua região? Como que a vizinhança sabe? Porque é uma igreja barulhenta? Porque existem as pessoas ali que não se comprometeram com o evangelho e escandalizaram a denominação? Se a tua igreja, o teu ministério, ela está queimado em volta, aí tem você que está recebendo agora essa formação justamente para que você possa recuperar a imagem da congregação, a imagem da igreja na região. Para isso, uma reunião interna. Para isso, colocar a casa em ordem. Para isso, montar a equipe das pessoas que vão se dedicar à evangelização. Tem que preparar o terreno antes de espalhar. Não, aqui em volta a gente não consegue evangelizar mais. A gente tem que evangelizar os bairros que estão distantes de nós. É uma problemática. É uma problemática isso daí, mas acontece. Acontece de muitas igrejas não conseguirem fazer a evangelização do próprio bairro e ter que evangelizar os bairros alheios. Mas aí o apóstolo Paulo fala que estamos semeando em solo alheio, edificando em cima daquilo que outros fizeram. O melhor dos mundos é fazer a evangelização do seu bairro. O melhor dos mundos, das ruas e das casas que estão perto da congregação. Tem que ser feita aí uma recuperação da imagem da igreja. Nesse caso, as igrejas que têm um pouco mais de autonomia precisa fazer uma modificação no ambiente e até no nome da denominação. Às vezes, a mudança do nome da denominação, movimento de reforma, movimento avivalístico, alguma coisa assim, pode ajudar. Só que isso são paliativos. O melhor dos mundos é que a igreja ela se organize internamente, reconheça aqueles que têm chamado para esse tipo de trabalho de evangelização e comece a fazer uma logística para poder evangelizar eficazmente, eficientemente. Se é uma igreja de bairro e as pessoas se identificarem, tem que saber que essas pessoas elas podem ser pessoas em trânsito, só vai para uma campanha, só vai para uma oração, só vai para um culto, ou podem se tornar membros da igreja. Neste caso, que é o que nós queremos, a igreja tem que ter sempre uma dinâmica nos seus cultos, uma dinâmica nos seus trabalhos, para que essas pessoas se tornem membros e fiquem uma vida, até mudarem de bairro, até mudarem de ministério em outras circunstâncias. Bom, nós vamos continuar aqui ainda, tá bem? No próximo vídeo, porque a gente vai pegar agora
a metodologia dos apóstolos. Tem muito mais para a gente estudar sobre o Senhor Jesus, porque ele foi um ganhador de almas, mas os apóstolos foram também, e nós vamos estudar no próximo vídeo como que os apóstolos faziam a sua evangelização. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e a disciplina é Evangelismo. Este foi o segundo vídeo. Agora vamos nos preparar para a terceira aula.